todas as abordagens têm o seu valor. Eu não acredito que nenhum profissional cresce em grupinhos nesse discurso acirrado de qual é a melhor abordagem, é a psicanálise, é a TCC, é a Gestalt, é a CP. Cada um trabalha dentro da sua esfera, do seu conhecimento, e toda abordagem tem o seu potencial. A abordagem, ela vai servir para o profissional que se identifica com ela. Então, eu não acredito, nunca acreditei, até dentro da minha formação como profissional, de que as abordagens, elas se brigam, né? E que a gente precisa defender o nosso direcionamento, a nossa abordagem, diminuindo outra, seja a psicanálise, gestalt, CP, eu acho que todas se conversam de alguma forma e todas se acrescentam. Óbvio que se você é da psicanálise, você vai ter um olhar dentro da psicanálise, você é da gestalt, você vai ter um olhar dentro da gestalt. Né? É bom interessante a gente ter a nossa linha de abordagem, mas não significa dizer que as outras a gente precisa anular, sabe? Eu não gosto dessa coisa acirrada e dizer que existe concorrência. Não, para mim não existe. Existem profissionais que, né, de alguma forma, cada um com a sua linha de abordagem, cada um com o seu direcionamento, e que, né, tem o seu papel aí de servir, né, de alguma forma, através do seu trabalho, tá? Então, vamos lá. Então, continuando, por que que o serviço, né, de infanto-juvenil, a psicoterapia infanto-juvenil e de orientação para pais é tão em alta? Por conta disso, né, dessa informação, né, dos pais, as pessoas estão muito mais antenados, muito mais inteligentes mesmo, assim, inteligentes no sentido de buscar a mesma informação, querer dar o seu melhor. Então, os pais, eles buscam muito. Então, a gente está numa época que se fala muito de ansiedade. Nessa pandemia, gente, a busca, né, a procura de atendimento psicológico foi, assim, enorme, muito grande. Então, as crianças, elas começaram a apresentar alguns quadros de comportamentos ansiosos, alguma irritabilidade maior. Então, os pais, eles meio que ficaram perdidos. Então, a procura do profissional também nesse período de grande tensão, de grande mudança, com uma grande necessidade de adaptação, também foi muito grande, tá? Então, vamos lá. E aí, né, essa necessidade e essa procura, essa preocupação dos pais da saúde mental, faz com que a gente precise também, né, fazer o nosso, porque não adianta só o movimento de interesse dos pais, você precisa também saber se posicionar. Mas, Carol, como é se posicionar? Às vezes as pessoas acham que se posicionar é só montar um perfil nas redes sociais, colocar a sua logo, a sua marca e dizer que você atua. Se posicionar não é isso. Então, as pessoas, elas confundem e acham, e por isso que existem muitos profissionais da psicoterapia que se sentem um pouco frustrados, né? Acham que não vão crescer profissionalmente, acham que psicologia não vai dar dinheiro, porque não conseguem se divulgar, não têm estratégias de marketing, não sabem comunicar o seu trabalho, que é extremamente importante. Tem pessoas muito competentes, tecnicamente falando mesmo, boas no que fazem, mas elas não conseguem captar clientes, pacientes, porque elas não sabem comunicar os seus serviços, elas não sabem se divulgar. E eu falo de uma divulgação, gente, verdadeira, uma divulgação legítima, e que você vai falar a verdade para o seu público, não é nada que você vai criar ou prometer algo impossível, não. Uma comunicação em que você consiga transmitir para o seu público, né, o potencial cliente, paciente, qualquer nome que você queira dar, segurança dos seus serviços. Então, não é só você montar o seu perfil de redes sociais do Instagram, começar a seguir um monte de gente, que você vai conseguir divulgar seus serviços. Não é só, se fosse só assim, seria ótimo, mas não é. Então, a gente precisa saber transmitir o nosso conhecimento, né? A gente precisa ter uma consistência nesse compartilhar de conteúdo.
Então, a gente precisa se posicionar, né? Imagine, gente, que quem aí tem filho? Alguém tem filho aqui? Alguém é mãe, é pai, alguma coisa assim? Imagine, mesmo que você não tenha filho, mas imagine que você está precisando de um profissional. Não só psicólogo, mas qualquer outro profissional para o seu filho. Quando você está procurando um profissional, até para você, mas principalmente para o seu filho, né? Quem tem filho quer dar o melhor para o seu filho. Concorda? Quem tem filho dá até melhor. Às vezes você deixa até de lado as suas coisas, fica com, né? Abre mão das coisas que você quer ou das suas necessidades para dar o melhor para o seu filho. Concorda? Não é verdade? Então imagine que os pais, quando eles vão procurar um profissional, um psicólogo para dar orientações e para atender o filho deles, eles vão investigar mais sobre esse profissional. Eles vão querer entender como esse profissional trabalha, né? Se ele tem conteúdo, né? Então, assim, as pessoas, elas querem te conhecer, ainda mais quando se trata de saúde mental. Você vai estar trabalhando com aspectos psicológicos da criança. Então, você vai estar orientando esses pais como eles vão conduzir. Então, eles precisam se sentir seguros, saber o que você pensa sobre algo, como você direciona algo. Então, dar algumas dicas e orientações pontuais nas suas redes sociais. Então, eles vão sentir um pouco, mas de como você trabalha. E, né, ao longo da sua divulgação, esses pais vão se sentindo seguros. Às vezes, esses pais, eles nem procuram atendimento para eles, né, no caso de orientação de pais para eles ou para o filho, mas às vezes eles indicam para outros pais, quando eles estão conversando com uma amiga ou com um amigo, né, eles vão dizer, olha, tem uma psicóloga ou um psicólogo que eu sigo lá nas redes sociais e que ele fala muita coisa legal, eu acompanho, eu compartilho, deixa eu te mostrar, aí mostra o perfil, e assim você vai divulgando seu trabalho, porque muitas vezes é isso, você não vai prestar o serviço para aquele seguidor seu, né, que você está compartilhando, mas às vezes aquele seguidor vai te direcionar para uma outra pessoa. Então, é por isso que é importante a gente valorizar de fato como a gente se posiciona nas redes sociais. Eu vejo um monte de profissional dando bom dia, boa tarde, boa noite nas redes sociais, sem compartilhar conteúdo de valor, sem mostrar os seus serviços, né? E mostrar o serviço, gente, eu vou deixar bem claro, mostrar os serviços não é. Deixa eu ver que está tudo bem aqui tá rolando direitinho aqui no Facebook, eu acho que tá. Falar sobre os seus serviços, gente, não é você se divulgar de forma antiética, tá? Porque a gente precisa sim mostrar os nossos serviços, mas de forma ética, tá? E como é de forma ética? É você mostrando o seu conteúdo, né? Mostrando o seu trabalho, como você trabalha, tirando algumas dúvidas que os pais têm. Então, eu tiro muitas dúvidas aqui dos pais. Eu tento, de alguma forma, ajudar, sempre pensar assim, como eu posso ajudar, mesmo distante, as pessoas que estão aqui me acompanhando. Eu sempre penso dessa forma. Não é à toa que eu me baseio, todos os meus conteúdos, eu me baseio das dores desses pais. Quais são as angústias que esses pais têm, quais são as dificuldades que esses pais têm. A partir daí, eu vou compartilhando os conteúdos que eles precisam. Claro, dentro de uma esfera que está ao alcance deles, porque não tem como eu compartilhar técnicas psicológicas de atendimento. Não. Esses pais vão precisar de um psicólogo para acompanhar esses filhos. Mas o mínimo que eu posso de transmitir de dúvidas, de conhecimento para esses pais, vai gerar neles um sentimento de segurança, de, poxa, esse profissional ou essa profissional, ele é um profissional capacitado, ele é muito bom, né? Ele tirou muitas dúvidas, muitas coisas que eu precisava saber e entender, eu já comecei a entender, eu já comecei a compreender como é que funciona. Mas, às vezes, o que acontece? Às vezes, esse pai, ele quer saber mais sobre isso. Então, ele viu um conteúdo seu falando sobre birras.
E ele entendeu, poxa, eu entendi, aquela psicóloga falou que birra acontece por isso, por isso, por isso, por isso. Ela deu até uma estratégia para lidar com a birra e super funcionou com meu filho ou com a minha filha. Eu quero saber mais sobre isso. Vou perguntar se esse profissional atende. E aí, essa pessoa pode ser um potencial cliente seu. Ou seja, você deu algo tão valioso para ele que ele quer mais. Ele quer aprofundar, ele quer orientações suas, porque ele percebeu que aquilo que você deu de graça, sem nada em troca, tem valor. Então ele vai te procurar, ele vai te mandar um direct, né? Ele vai te caçar. Gente, tem gente que me caça, não sei como é que arranja meu telefone. Me caça e mãe manda mensagem. Sem eu nem divulgar, eu nem divulgo meu WhatsApp aqui nas redes sociais. E me acham. Entendam que é isso, é a gente compartilhar. Então, os pais, eles querem, eles estão dando, a gente está numa era de pais dedicados, de pais conscientes, de pais que querem dar o seu melhor, né? Sabendo a importância da saúde mental. Então, eles vão, se eles acharem que o seu conteúdo é o potencial, é de valor, acrescenta para ele vai te procurar, tá? Agora eu vou fazer um adendo, tá, gente? Tem gente que transforma as redes sociais, eu já falei isso, inclusive, em algumas aulas da gente, né, dos profissionais que eu dei lá no YouTube. Tem gente que transforma as redes sociais em uma plataforma de artigo científico, achando que vão impressionar, né, os seus clientes, os seus potenciais clientes, com um discurso muito técnico, muito elaborado, né, com uma linguagem muito específica que somente um outro profissional vai entender. Né? Por exemplo, gente falando um olhar fenomenológico, um olhar dentro de uma esfera psicanalítica e traz textos, né, conteúdos muito densos que, na verdade, o seu cliente ele não vai entender nada que você está falando. Então, é importante a gente saber como se comunicar, tá? Pega aquilo que você tem de bom, né, do que você sabe tecnicamente, e transforma numa linguagem acessível para que aquele cliente, aquela pessoa que está te seguindo, entenda o que você está falando. Né? Então, não adianta eu pegar e trazer um monte de termo técnico aqui, né, de estrutura cognitiva, de aspectos de pensamento disfuncionais. Aí eu vou fazendo um monte de coisa, trazendo um monte de linguagem, de palavras, né, de termos técnicos. Se esses pais eles nem sabem do que eu estou falando, a não ser que eu explique, né? O que é isso? Então eu preciso também saber me comunicar. E não é todo mundo que sabe. Eu vejo um monte de perfil aí falando, trazendo frases de efeito, ou frases que dentro da nossa área da psicologia, mas não contextualiza, não acrescenta para esses pais, né? Cadê o valor? O que é que está acrescentando? Então a gente sempre tem que pensar nisso, tá? Então se posicionar é muito, muito importante. Então se posicionem, porque se posicionando no meio digital, né, nas redes sociais, é que os pais vão se sentir seguros para contratar os seus serviços, tá bom?